Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é lucro recorde dos bancos brasileiros cada vez mais endividados. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, foi divulgado que o Itaú teve lucro recorde, o maior lucro da história de um banco no Brasil. Foram 40 bilhões de reais, Um negócio assim impressionante, mas não foi só o Itaú, que teve lucros recordes. Os bancos no Brasil tiveram a lucratividade acima do normal. O Bradesco também comemora um lucro gigantesco, O Bradesco lucra 19,55 bilhões de reais em 2024. Então você junta o lucro do Itaú, 40 bilhões. 2024, mais o lucro do Bradesco, a gente já está falando aqui de 60 bilhões de reais, Então os bancos, eles não têm do que reclamar, Eles estão ganhando rios de dinheiro. O Nubank vem crescendo de maneira assustadora, o BTG Pactual vem crescendo de maneira assustadora, o Santander, o Bradesco, várias fintechs, bancos digitais que também vem crescendo. O Brasil segue uma farra para os bancos, E aí é curioso, porque esta farra tende a aumentar. O Banco Central, dirigido pelo Gabriel Galípolo, na reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária de janeiro, já aumentou a taxa de juros. Na ata do Banco Central se indica um novo aumento para março. O Brasil tem hoje a maior taxa de juros do mundo, taxa de juros real, descontada a inflação. Isso é importante, porque no vídeo que eu gravei, a verdade sobre Gabriel Galípolo e o Banco Central, algumas pessoas ficaram em dúvida em relação a isso. Gente, taxa de juros real é a taxa de juros descontada a inflação, A Turquia tem uma taxa de juros gigantesca, mas uma inflação também significativa. A maior taxa de juros real do mundo é a do Brasil, maior que a da Rússia, que está em guerra, e maior que a Argentina, que vive um caos generalizado, tentando superar, não vai, um processo de hiperinflação. Então, a maior taxa de juros do mundo, o que tende a aumentar e muito o lucro dos bancos e de todos os setores rentistas da economia capitalista dependente brasileira. E aí, nesse contexto, a gente precisa se fazer uma pergunta. Vocês lembram que na campanha eleitoral de 2022 e de 2018, um dos grandes temas em debate era o endividamento dos brasileiros? Lembra disso? Ficou muito famoso em 2018 a proposta do Ciro lá, do Nome Limpo, E aí, em 2022, esse debate também apareceu, muito puxado também pelo Ciro Gomes. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, ele assumiu o compromisso de adotar a proposta do Ciro, Ali a proposta do PDT. O PDT declarou apoio ao Lula no segundo turno de 2022. E aí foi lançado o programa Desenrola, Veja, quando o Desenrola foi lançado, em 2023, eu soltei um vídeo no canal dizendo que isso não ia resolver nada, que os brasileiros iam continuar endividados, E por que isso? Veja, para além de qualquer problema no desenho do programa, da política pública, do Desenrola, e tem problema, tem uma questão aqui estrutural, que é, vamos lá, tirando momentos, por assim dizer, excepcionais. O que eu estou chamando de momentos excepcionais? Por exemplo, começa uma crise econômica do final do mundo. Uma crise econômica tende a gerar muito desemprego, queda da renda, e aí normalmente as pessoas ficam endividadas. Ou então há uma desvalorização violenta da moeda, como é que aconteceu no México nos anos 90, ou o que aconteceu no Brasil depois da reeleição do FHC. Normal também gerar endividamento. Então, assim, exceções brutais de desvalorização da moeda, pandemias, guerras, tendem a gerar efeito de endividamento. A gente não está falando de momentos excepcionais, a gente está falando de um contexto econômico em que o endividamento das famílias é parte da própria lógica de funcionamento do sistema. Então, por exemplo, pegue o caso dos Estados Unidos, que é fantástico. Você vai pegar o gráfico do crescimento do poder de compra do salário, dos salários nos Estados Unidos, você vai ver que desde o final dos anos 70, o poder de compra do salário nos Estados Unidos não cresce, pelo contrário. Mas como é que eles conseguiram manter pujante o seu mercado de consumo? Além da importação de mercadorias mais baratas da China, você tem endividamento em massa, Uma lógica de endividamento como forma de manter o consumo frente à estagnação ou regressão do poder de compra dos salários. Então, nos Estados Unidos, você tem uma lógica, por exemplo, de endividamento permanente das famílias, inclusive com permissão para, numa mesma casa, você jogar 2, 3, 4, 5 hipotecas para manter capacidade de consumo a partir de crédito e endividamento sistemático, perfeito? No caso brasileiro, você tem um processo em que
Você tem uma renda baixa, de maneira estrutural, né, para boa parte da classe trabalhadora, né? Vamos lembrar que mais de 70% da classe trabalhadora brasileira vive com menos de 2 salários mínimos, né? Você tem uma renda estruturalmente baixa, você tem uma taxa de juros violenta, né? Não só a taxa Selic, a taxa básica da economia, como o próprio custo do crédito de maneira geral no Brasil. Então, o custo do crédito para financiar uma casa, para financiar um carro, o crédito no cartão de crédito para você comprar um PlayStation, um fogão, uma geladeira, um PlayStation é bom, gente, um ventilador e por aí vai, é um absurdo, né? Então você tem uma situação de uma renda muito baixa, permanentemente baixa, estruturalmente baixa, dado o padrão de superexploração da força de trabalho brasileira, você tem uma taxa de juros muito alta, de maneira estrutural também, desde o Plano Real em diante particularmente. Então, assim, tendencialmente, programas para restaurar a capacidade de consumo a partir da desnegativação em massa de pessoas endividadas, eles têm um efeito de curto prazo, no sentido de que isso é, e aí fazendo justiça de novo, e aí veja, gente, estou dizendo, falando nem bem nem mal do Ciro Gomes não, estou só sendo honesto e objetivo. O Ciro dizia isso na campanha e ele está correto, isso é o beabá, isso é o básico da economia. Um programa, como o programa Nome Limpo que o Ciro propõe, ou o programa Desenrola, é um programa que visa restaurar, no curtíssimo prazo, o poder de compra da classe trabalhadora, das famílias, né? E restaurando esse poder de compra, você precisa dar uma solução estrutural para o problema do endividamento. Perfeito? Porque assim, se, beleza, tem 70 milhões de brasileiros endividados. Aí fui lá, peguei os bancos públicos, fiz um programa de renegociação de dívidas, perdoei dívidas e tal, restaurei. Massa, restaurei a capacidade de consumo, desnegativando o nome de milhões de brasileiros. Frente a isso, se você não tem conectado uma política econômica que baixe violentamente o custo do crédito, que acabe com o abuso e a exploração dos bancos contra todo o povo trabalhador brasileiro, inclusive os pequenos e médios empresários, e uma política de crescimento da renda, do poder de compra dos salários, você vai ter um novo ciclo de endividamento, né? Então, o debate que eu fiz em 2023 sobre o Desenrola era, bicho, isso não vai funcionar porque o desenho do programa é ruim e, em seguida, não vai funcionar ainda mais porque não há por parte do governo Lula nenhuma política estrutural para enfrentar a questão do emprego precário e do desemprego, né? E aí vamos lembrar, desde o final do ano passado, eu ando falando bastante no canal, talvez, quem sabe, seja um dos comunicadores que mais fale sobre isso, sobre como o Brasil, desde o Plano Real, não gera em massa, ou seja, na casa dos milhões, empregos com bons salários. O que eu estou chamando de empregos com bons salários? Empregos que paguem acima de 4 salários mínimos. O Brasil, desde o Plano Real, não gera em massa, as dos milhões, empregos paguem salários bons. Empregos ligados à complexidade produtiva, né? Isso não está colocado pelo governo Lula e também não está colocado pelo governo Lula o enfrentamento ao poder do cartel bancário, né? Assim como por parte dos governos estaduais, né? Governo Tarcísio de Freitas, governo Romeu Zema, governo Cláudio Castro, governo Eduardo Leite, governo Raquel Lira, governo Eumano de Freitas, governo do Jerônimo Rodrigues da Bahia e por aí vai indo, não está colocado políticas públicas de barateamento ao crédito de maneira robusta, né? Então, tanto na esfera municipal, estadual, como na esfera federal, não há uma preocupação sistemática de enfrentar o custo absurdo do crédito no Brasil, nem sequer o poder dos bancos. Pelo contrário, os bancos públicos que a gente tem, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, funcionam dentro da lógica do cartel bancário privado, praticam taxas de serviços bancários muito semelhantes ao mercado privado, né? Principalmente o Banco do Brasil, em alguns casos até maior, e praticam taxas de juros também muito semelhantes, né? E mesmo a Caixa, que tem um papel muito importante, nos últimos tempos o governo Lula, ao invés de colocar a Caixa para trabalhar, para competir e baratear o custo do crédito no Brasil, ano passado teve uma mudança que deixou mais difícil, por exemplo, para pessoas de classe média financiar seu imóvel a partir da Caixa Econômica Federal. Então, veja, essa é a situação do endividamento do Brasil. E aí, antes de eu entrar sobre o que foi o Desenrola e qual é a situação de endividamento hoje, quero só dizer uma coisa para vocês. Veja, as pessoas no Brasil hoje são simpáticas ao governo Lula em vários momentos, e aí não todas, evidentemente, né? Mas enfim, uma parcela expressiva. Em vários momentos, está muito claro para mim que o compromisso primeiro é com a proteção do governo e não com a classe trabalhadora. Vejam,
Não precisa ser revolucionário, não, para perceber o seguinte. Se você tem 70 milhões de brasileiros endividados, que era isso quando o Lula assumiu o governo, e se você faz um programa robusto, bom, de resolução dessas dívidas, inclusive considerando que boa parte dessas dívidas, a gente está falando de dívidas com cartão de crédito que surgiram a partir da não capacidade de conseguir pagar contas, né? Conta de água, conta de luz, conta de internet, a compra do supermercado no cartão de crédito e por aí vai. Se você faz um bom programa de enfrentamento imediato a isso, de curtíssimo prazo, tendencialmente essas 70 milhões de pessoas vão ser pessoas que vão ter uma avaliação positiva do governo. Tendencialmente, não necessariamente, mas tendencialmente sim. Então, assim, seria uma coisa que qualquer governante minimamente esperto tomaria isso como prioridade e diria assim, ó, isso aí é questão número 1. Número 1. Além do impacto que isso tem na ativação da economia, na geração de empregos de maneira imediata, isso tem um impacto de solidificar uma base de aprovação do governo gigantesca. Imagina assim, 70 milhões de pessoas que estavam com o nome sujo, e aí o nome sujo gera uma série de problemas, né? Você quer comprar alguma coisa, você não pode usar o cartão, você tem que pedir o cartão de uma irmã, de uma tia, de uma prima, gera problema familiar, gera humilhação, a galera diz que não vai dar, e você fica puto e não consegue, enfim, série de questões, né? Inclusive o objetivo é mesmo de, enfim, tem que se humilhar para pedir o cartão para alguém emprestado porque você não tem, e eventualmente se, por exemplo, o casal tiver os dois com o nome sujo, ninguém na casa pode fazer isso, é foda, sabe? Então, assim, por uma perspectiva exclusivamente de técnica de governo, por assim dizer, agarrar isso é tipo assim, meu irmão, tá ligado? Agarrar isso é tipo contratar Lionel Messi pro seu time no auge. É isso, assim, é a bala de prata. É um negócio que é duradouro, que é perene em termos... Porque o povo brasileiro, pela sua própria matriz católica de formação cultural, inclusive, ele tem uma tendência de ser muito grato ao governante que faz alguma coisa, né? O que é ruim, porque é a obrigação do miserável que tá lá na cadeira. Seja de prefeito, de governador, de presidente, enfim. Mas é isso. A realidade, infelizmente, é essa, né? Tem uma tendência de, tipo assim, nunca esquecer, porra... Tava fudido, eu tava mal, e aí, finalmente, eu consegui, limpei meu nome graças ao presidente ou à presidenta X, né? Sim, lembra disso pro resto da vida, perfeito? Feita essa consideração política, vamos ver qual é a situação hoje do endividamento do povo brasileiro. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai ler esta notícia do Notícia Preta, escrita pelo grande jornalista Tayan Mina, né? Meu amigo, gente boníssima, da melhor qualidade. Eu não tô lendo a notícia porque é meu amigo, não. É porque a notícia realmente ficou boa, ficou bem escrita. Vamos ver aqui o que é que o Tayan fala para a gente. Mesmo após o programa Desenrola Brasil, o país tem mais endividados que antes da iniciativa. O Brasil possuía 71,41 milhões de pessoas em situação de inadimplência em julho de 2023. Assim, primeiro que pra mim já demorou muito tempo para lançar o Desenrola, né? Demorou 6 meses de governo, mas tudo bem. Mês em que o programa Desenrola, que possibilitava a renegociação de dívidas, foi iniciado. De acordo com dados dos serviços de assessoria Serasa, em maio de 2024, quando foi encerrado o Desenrola, o país contava com 72,54 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Entenderam? Quando começou o Desenrola, o Brasil tinha 71,41 milhões de pessoas em situação de inadimplência, com nome sujo. Né? Hoje, segundo dados do Serasa, o Brasil tem 72,52 milhões de pessoas em situação de inadimplência. Hoje não, aliás, em maio de 2024, quando foi encerrado o Desenrola. Em novembro de 2024, dado mais recente, ainda restam 73,79 milhões de brasileiros com nome sujo. Ou seja, quando começou o Desenrola, o Brasil tinha 71 milhões de endividados. Vamos arredondar aqui o número. Quando acabou o Desenrola, o Brasil tinha 72 milhões de endividados. Em novembro do ano passado, final do ano, 2024, o Brasil tinha 73 milhões de endividados. 71 milhões de endividados quando começa o Desenrola, 72 milhões de endividados quando acaba o Desenrola, 73 milhões de endividados quando acaba 2024. O programa beneficiou 15 milhões de pessoas,
Mas em matéria do dia 14 de junho de 2023, o governo anunciava que o Desenrola Brasil se iniciará na semana seguinte e teria o potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas. E reforçava que atualmente o Brasil tem 70 milhões de negativados, potencial de beneficiários que o programa Desenrola espera atingir. O programa seria executado em 3 etapas. As 2 primeiras seriam desnegativação de dívidas de até R$100 e renegociação de dívidas bancárias, podendo beneficiar mais de 300 milhões de pessoas. A segunda outra matéria do governo, em 21 de maio de 2024, publicando os resultados do programa, a faixa 1, que contemplava pessoas com renda até 2 salários mínimos, os inscritos no CadÚnico, retirou 10 milhões de pessoas que tinham dívidas bancárias de até R$100. Veja, retirou 10 milhões de pessoas que tinham dívida bancária até R$100. A faixa 1 teve início em outubro de 2023 e foi encerrada em maio de 2024. A faixa 2, que renegociava dívidas bancárias de pessoas com renda de até R$20 mil, terminou em dezembro de 2023 e beneficiou 5 milhões de pessoas. No dia 16 de janeiro deste ano, a equipe de reportagem do Notícia Preta entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal e com a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, que respondeu informando que o programa tinha sido encerrado no dia 20 de 5 de 2024 e produziu efeitos positivos conforme balanço. Balanço é a matéria do dia 21 de maio de 2024, que você pode conferir clicando aqui. O programa foi comandado pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. O Desenrola foi lançado no dia 27 de julho de 2023 para combater a crise de inadimplência que se abateu sobre o país a partir da pandemia do Covid-19. O texto aqui já é mentira, né? Porque assim, em 2018, antes de ter pandemia, o Brasil já vivia uma crise gigantesca de endividamento das pessoas e famílias, né? A pandemia agravou um problema que já estava posto, tanto, como eu lembrei para vocês, já foi assunto na eleição de 2018, e aí eu vou tentar puxar o dado de cabeça, não vou abrir o Google, mas se eu bem me lembre, 2018, o Brasil era 50 ou era 45 milhões de pessoas endividadas, negativadas. Era alguma coisa assim, né? Não vou abrir o Google agora, mas depois eu confiro e vocês colocam aí nos comentários. Mas era alguma coisa na faixa de 50 milhões de pessoas endividadas, o que já é gigantesco. Significa quase que 1 a cada 4 brasileiros em 2018 estavam com o nome negativado. Então, assim, não é questão só da pandemia, né? Beleza? O secretário da pasta, Marcos Barbosa Pinto, acredita que o programa foi um verdadeiro sucesso por ter diminuído o endividamento da população mais vulnerável do país e por ter reduzido o ritmo de crescimento da inadimplência como um todo. Além disso, precisou de um aporte relativamente baixo do governo, 1,7 bilhão, dado como garantia caso as pessoas não paguem o refinanciamento dos débitos negociados. Para cada R$1 investido no Desenrola, foram negociados R$25 em dívidas atrasadas, beneficiando também mais de 600 credores com recebimento de valores, que em muitos casos já davam como perdido. Tudo isso favoreceu a economia como um todo, diz a reportagem da página oficial do Ministério da Fazenda. Ou seja, para o Ministério da Fazenda, o fato de que o programa ter beneficiado só 15 milhões de pessoas e o endividamento seguir crescendo, é isso. O único aspecto positivo é que, segundo eles, o endividamento segue crescendo em ritmo menor, só que 2025, com o aumento da taxa de juros, da taxa básica de juros, da taxa Selic, né, operado pelo Banco Central do Galípolo, o endividamento das famílias tende a aumentar. Então, assim, a gente chega no terceiro ano do governo Lula com os bancos batendo recorde de lucro, o endividamento das famílias crescendo e o Brasil tendo mais endividados do que tinha em 2022. É uma oportunidade de ouro jogada fora. Uma oportunidade de ouro para fazer um debate de massas no Brasil, um debate com repercussão no dia a dia da classe trabalhadora sobre o cartel bancário, sobre o custo do crédito, sobre o rentismo, sobre o papel do mercado privado de crédito na economia brasileira. Cada um desses mais de 70 milhões de brasileiros endividados poderia, de alguma forma, ser tocado para o tema, entendendo o seu problema como parte de um problema nacional. O governo tinha, aliás, tem até agora, diga-se de passagem, uma matéria-prima para iniciar um debate mais profundo na sociedade brasileira sobre a questão do rentismo, que é o nível de endividamento desses milhões de brasileiros e brasileiras que está conectado diretamente a um padrão de superexploração da força de trabalho, uma renda muito baixa, comprimida, combinado com uma taxa de juros estratosférica, um dos maiores custos de crédito do mundo e um spread bancário imoral e criminoso.
e essa oportunidade foi perdida. E aí, veja, gente, para concluir assim, às vezes, participando de uns debates, tem gente que diz assim, a esquerda precisa formular propostas que tenham apelo de massa, a esquerda não sabe mais dialogar com o povo. Veja, na verdade, as propostas que têm apelo de massas são muito claras. Veja, vocês colocar em debate político para qualquer pessoa, se ela está feliz com a situação dos serviços bancários, se ela está feliz com a taxa de juros, se ela está feliz com o que paga no cheque especial, no cartão de crédito, com o valor das taxas bancárias, né? Qualquer pessoa vai dizer que não, qualquer pessoa vai dizer que isso precisa mudar. Se chegar para qualquer pessoa e perguntar, ó, como é que tá o financiamento do carro, o financiamento da casa, tá de boa, tá tranquilo? Como é que tá para tu que é pequeno e médio comerciante, ter acesso a capital de giro, tá tranquilo, tá de boa? Inclusive, tem várias pesquisas que mostram que a principal reclamação dos empreendedores não é o custo da força do trabalho, é a falta de acesso a crédito e o custo do crédito. Perfeito? Então assim, todo mundo sabe que isso é de massas. E aí, é isso, não precisa ser nenhum gênio sociológico, nenhum gênio político, não. Inclusive, a gente viu na campanha de 2018 e viu na campanha de 2022 que o tema do custo do crédito é um tema extremamente popular, que pega desde classe trabalhadora mais precarizada, mais fodida, até a classe trabalhadora com maiores condições de renda, até setores da classe trabalhadora assalariados da classe média. Então, assim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O X da questão é que é proibido para o Brasil, na maioria do que se chama de esquerda, colocar isso como um tema central em debate e mobilização, dado que, se fizer isso, infelizmente, vai melindrar o governo Lula. Porque o desenrola não desenrolou para quase ninguém. Não desenrolou para a maioria do povo brasileiro. Então não pode falar isso. Você pode até em abstrato reclamar dos bancos, falar do lucro dos bancos, dizer que tem que taxar os milionários, não sei o quê, pipipi, popopó, mas não dá para entrar nisso como elemento central, né? Porque vai melindrar os progressistas, né? Então, veja, o problema do Brasil não é falta de proposta, né? Não é falta de saber o que tem apelo na classe trabalhadora. O problema da esquerda brasileira. O problema da esquerda brasileira é que, no âmbito do que se entende como esquerda, você tem uma força que é neoliberal, de cabo a rabo, comprometida com o interesse dos bancos, né? E que você tem que fingir que não sabe o que está óbvio. O que é que está óbvio? É extremamente popular puxar um enfrentamento político ao rentismo a partir do tema do endividamento dos trabalhadores e trabalhadoras e das famílias, porque esse é um tema de massas que atinge milhões de brasileiros. Ponto. É isso. Sabe? É isso. Simples e objetivamente. Simples e objetivamente. E aí isso não vai ser colocado, né? Enfim, tem essa trava política que não pode ser colocada. Ao contrário, hoje eu vi que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai estar lá de novo no BTG Pactual, dando uma palestra para a banqueirada, né? Conversando com a banqueirada, prometendo mais ajuste fiscal. Coloca aí na tela, Maxwell, o cardzinho do BTG Pactual. Então, sabe, gente, é isso, sim. Como diria os gaúchos, mais um cavalo encilhado passou na nossa frente e tá passando. O cavalo tá indo embora. Aí, enquanto o cavalo tava passando, ele cagou, né? Aí a gente tem que botar a cabeça na merda e ficar calado. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Se reclamar, a extrema-direita volta para fazer o quê? Para entregar tudo para os bancos. Então tem que entregar tudo para os bancos agora, porque se não entregar tudo para os bancos, a extrema-direita volta para entregar ainda mais para os bancos. Entendeu? Pois é. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Se esqueça, tenham gostado não, tenham ficado putos, viu? Tenham ficado putos. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.